Neste caso, o povo moçambicano eh, está dividida, ou o povo, acredito, que esteja muito fervoroso, digamos, o povo gostaria de ver este diálogo. Como é que fica o povo neste momento? Fica novamente dividida, ou o povo vai continuar a marcar fileiras em torno ao Venâncio? Porque até esta é uma extremidade que tem estado a vir do lado do povo manifestante, principalmente a juventude, que começa a apelar a Mondlane para ir na linha dura, que é aquela de aceitar um conflito bélico. Há jovens que dizem: nos deem as armas que vamos enfrentar ou confrontar a polícia para então conseguirmos resgatar essa emancipação, esta liberdade e instaurar a democracia. Eh, Professor, que leitura fazes a este posicionamento extremo de várias vozes do povo? Bom, a violência não é o caminho para o alcançar ou para alcançar os fins políticos. Portanto, eu penso que há outras ferramentas que a Constituição dispõe e que os cidadãos podem, no quadro da cidadania, usar estas ferramentas, esses instrumentos constitucionais, para poder enfrentar o próprio regime. E aqui as manifestações pacíficas, as greves, mas também outras ações que se configuram como sendo direitos civis, como direito de resistência previsto nos termos do artigo 60º da Constituição, podem efetivamente serem chamados para poder pressionar o próprio regime a aceitar as mudanças que se consubstanciam na reforma do Estado. Nunca podemos apoiar, portanto, qualquer via que seja contrária à Constituição. Portanto, a via armada é uma via que coloca em causa a própria segurança nacional, coloca em causa a própria estabilidade política, coloca em causa a vida dos moçambicanos, e Moçambique vem de uma jornada de guerra de mais de 30 anos, cujas feridas ainda estão abertas. E neste momento o caminho para a estabilidade política, o caminho para a consolidação das instituições, o caminho para o reforço do Estado democrático de direito passa pela reforma do Estado. Mas a reforma do Estado não pode ter uma perspectiva de exclusividade, mas sim uma perspectiva de inclusão. E a inclusão só pode ocorrer se efetivamente os atores políticos fundamentais de todo este processo forem chamados. E aqui estou a fazer referência ao candidato Venâncio Mondlane e toda a sua entourage, assim como também estou a fazer referência àquilo que é o papel da Igreja Católica no processo político em Moçambique. Ela pode efetivamente criar condições para que haja uma maior aproximação entre o presidente Daniel Chapo e o cidadão e candidato Venâncio Mondlane. Eu julgo que o caminho da paz, da estabilidade, da desde mente haja vontade política. O grande problema, Álvaro, reside no facto de que os partidos marxistas, tal e qual como o MPLA e a RENAM, não estão preparados para viver, acabam por definir um conjunto de estratégias para permitir que haja um processo político, haja um processo eleitoral, mas esse processo não é transparente. Este processo aceita a vontade do soberano povo, por quanto o processo é visto pela comunidade internacional como sendo meras para apresentar a ideia de que estamos perante uma democracia representativa, uma democracia participativa, mas que, na verdade, não passa de um Estado democrático de aparência. E para poder
Estamos com dificuldades de áudio, está a haver interferências na comunicação com o professor José Rodrigues. O regime aceitar o Estado democrático, aceitar o Estado de Direito, é preciso que se faça. eh, Portanto, estamos com marteladas na conexão com Luanda. O sinal está em fibrilação. Professor, volta a nos ouvir, porque estávamos com fibrilações Sim, e sim, não estou, estávamos estou a ouvindo, sentir. estou ouvindo, estou ouvindo. Pois, se pudesse voltar nos seus últimos 1 minuto e meio, não conseguimos entender tudo. Voltou novamente a congestionar-se, o som voltou a congestionar. Portanto, estamos a ter a contribuição do professor José Rodrigues a partir de Luanda, Alô? que nos. Sim, professor. Sim, conforme dizia, que há Portanto, mais uma vez, nos o áudio estados está. de Moçambique, sim, 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 Álvaro, voltaste. Sim, sim, pois voltaste, é, professor. conforme dizia, dia só poderá sobreviver ativamente na vida pública, participarem ativamente no exercício dos poderes públicos. E isso só pode acontecer exercendo os seus direitos civis e os seus direitos políticos de forma pacífica e em conformidade com aquilo que é o texto constitucional. Portanto, a via da guerra civil, a via armada, não são os caminhos que mais se adequam para o fortalecimento do Estado democrático, porque estes caminhos vai permitir que o regime perdure no tempo, porquanto o regime possui todos os meios para poder garantir a sua sobrevivência. E certamente estaríamos a adiar o sonho dos moçambicanos em verem um dia Moçambique livre, portanto, desta corja de indivíduos que não governam o país, mas de indivíduos que utilizam o poder público para enriquecerem-se em detrimento da miséria absoluta em que estão votados milhões de famílias moçambicanas.